Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Alesp Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre uma associação sem fins lucrativos que iniciou os trabalhos em 2017 na cidade de São Paulo, com o objetivo de atuar em prol das pessoas idosas LGBT, através da implantação de serviços e projetos voltados ao atendimento psicossocial a esta população. Considerando, então, o preconceito, intolerância e também a invisibilidade sofrida por esse público, a ONG desenvolve um trabalho integrado e multidisciplinar com um grupo de voluntários de modo a favorecer a inclusão social, protagonismo também, proporcionando uma velhice digna e principalmente ativa, além da garantia de direitos humanos e promoção da cidadania LGBTQIAP+. Atuam nos estados do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Essa ONG para falar mais sobre esse tema, que o Alesp Cidadania de hoje recebe Luiz Baron, presidente da ONG Eternamente Sou, e Dora Cudignola, vice-presidente da ONG. Sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Obrigado, Ana. Eu que agradeço estar aqui nessa casa tão importante para todos e todas. E vamos falar um pouco sobre essa associação que a gente gosta tanto, né? Exatamente. Luiz, como nós dissemos, a ONG foi fundada em 2017. Como foi esse momento de criar essa instituição? Como você sentiu a necessidade? Na realidade, eu não sou o criador da instituição. Hoje eu estou o presidente da associação, mas essa necessidade, ela nasce em paralelo com uma necessidade pessoal minha em me entender como um homem gay mais velho. Eu já fazia um trabalho junto com essa questão, porque eu tenho um texto que inclusive eu brinco, que homem gay, velho e cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Então, pensando nisso também que essa associação foi criada. Onde estão essas pessoas? O que elas estão fazendo? Quais são as redes de proteção para essas pessoas? Como uma pessoa que viveu dentro de um processo de repressão e opressão durante toda a sua vida chega à velhice? Foi esse o mote da criação da Associação Eternamente Sou. Qual é essa realidade que você trouxe pra gente? Qual é a realidade desse público LGBTQIAP+, hoje em idade idosa? Olha, existe uma mística que toda pessoa LGBT, principalmente gay e lésbicas, ao chegarem aos 60, 60 e poucos anos, são todos os tiozões da lancha, as tiazinhas da lancha. São pessoas que enriqueceram, que ganharam um bom dinheiro durante a vida, porque não tiveram família, e isso é bobagem. Essa é uma minoria, tal qual é uma minoria na sociedade as pessoas que estão nesse nível social. Então, essa comunidade tem os mesmos dissabores com relação a questões socioeconômicas e raciais que qualquer outra comunidade. Mas as igualdades terminam aí. Então, por exemplo, na nossa experiência, nós trabalhamos com pessoas de todas as classes sociais, de todas as raças, mas nós fomos obrigados a desenvolver um processo de assistência social para atender as pessoas com alta vulnerabilidade, que eram muitas. Então, levando em consideração que essa camada dos 60, 70 anos da população LGBTQIA+, é muito específica, porque eu falo sempre que as velhices de hoje não são iguais às daqui a 20, 30 anos. Né? Envelhecer na década de 70, ser jovem na década de 70, 80, 90, é muito diferente de ser jovem hoje, dentro dessa comunidade e fora dela também. Né? Então, essa é uma população que chega à velhice com questões existenciais complexas, com questões socioeconômicas também muito complexas, e com questões de saúde física e mental também complexas. Então, nosso objetivo é lidar com essa população, não só as menos favorecidas socioeconomicamente falando, mas com todas as pessoas que nos procuram, porque existe uma questão de solidão também que deve ser tratada. Nós somos acima de tudo, nós somos um local de socialização. A gente tem uma sede muito legal que eu convido a todos, todas e todos para conhecer, ali no centro da cidade de São Paulo, que traz atividades para que a gente se junte, converse, rodas de conversa, atendimento psicológico, jurídico, enfim. A gente tem uma gama de trabalhos bem bacana. Dora, hoje a ONG atende quantas pessoas? Bom, participativa mesmo, mais ou menos umas 50 pessoas participativas. Agora, elas estão com nós desde 2017, chega mais ou menos umas 200 pessoas. E como essas pessoas chegam até a ONG? Bom, sempre, nós temos no Instagram,
nós temos no Facebook, e a gente também, assim, cada um vai conversando com o outro, falando sobre a Eternamente Sou. Fora as nossas palestras, que a gente é convidados, a gente vai nas empresas, nós vamos convidar em vários locais, que isso estimula ao conhecimento da organização Eternamente Sou. Luiz, antes da gente entrar propriamente dito nas atividades oferecidas pela ONG, é muito importante a gente entender quais são as vulnerabilidades existentes dentro desse público. Eu queria que você nos retratasse um pouco delas. A vulnerabilidade social, como você já começou dizendo, é um ponto. A gente tem que levar... São duas questões que são transversais. São a velhice, que já é uma questão complexa num país como o nosso. Depois eu vou contar uma historinha, se a gente tiver tempo, que eu sempre falo, mas eu acho que a gente deve falar messianicamente sobre um determinado assunto para que ele seja olhado. Então existe a transversalidade da pessoa ser uma pessoa idosa e da pessoa ter vivido e ser uma pessoa homossexual, ser uma pessoa cuja identidade de gênero e a orientação não é a vigente. Não é aquela heterossexual que todo mundo espera de uma pessoa idosa. Então, quando você junta esses dois fatores, e aí entram as questões socioeconômicas, raciais e tudo mais, e você cria um ambiente de muita vulnerabilidade e de muita necessidade de cuidado específico para essa população. Não quer dizer que uma pessoa... É muito comum, toda vez que a gente faz palestra, que eu faço palestra, eu falo, ficar velho não é igual para todo mundo. Primeiro que não é igual para ninguém, independente de ser ou não da comunidade LGBTQIA+. Segundo, que quando você tem uma orientação, uma identidade divergente daquela que é o hábito, daquela que é a norma, você já tem problemas por isso. Imagine ser velho, velha, nessas circunstâncias. Então a gente trata como uma população extremamente vulnerável à medida que essa população que hoje se encontra com 60, 70, 80 anos é uma população que vem de um processo de uma ditadura militar, que é jovem durante a ditadura militar, que passa por uma pandemia de HIV/AIDS que foi devastador para essa comunidade e que hoje quem conseguiu chegar à velhice traz sim uma ferida existencial, que perdeu todos os seus amigos. Muitas dessas pessoas, para poder viver sua orientação e sua identidade, elas deixam seus locais de origem, as cidades menores, as suas famílias, são expulsas eventualmente na juventude, e elas vêm para uma cidade maior para poder viver bem consigo mesmas. Mas isso não implica que elas tenham sucesso nessa cidade. Sucesso financeiro, principalmente. Porque muitas foram obrigadas a o quê? Eu sou obrigado a trabalhar e não consigo estudar. Então a quantidade de pessoas, a Dora está aqui comigo, a gente fala sempre sobre isso, a quantidade de pessoas que nos procuram que não tem formação específica, que chega a esse momento sem aposentadoria, também é muito grande. Então também a gente tem a vulnerabilidade econômica, né? É complexo, muito complexo, mas a gente está aí para isso, para entender. Nós somos jovens, lidando com... Quer dizer, desculpa, gente, eu sou uma pessoa de 63 anos, nós somos uma jovem instituição lidando com problemas antigos. Daí como que a gente descobre quais são esses problemas? Quando você descobre uma casca, você puxa, tem outra por baixo. São níveis de questões que vão se sobrepondo, mas a gente está aí para trabalhar. Dora, agora sim, acho que cabe a gente entrar na questão das atividades que são, e os trabalhos, as ações que são ofertadas pela ONG. Olha, esse ano, porque a sede foi inaugurada em março de 2023, né, que já teve, mas por causa da pandemia teve que fechar, então, e aí também a gente foi correr atrás, né, das verbas, e conseguimos, e aí foi inaugurado em março. Lógico que logo em março, quando foi, o que nós falamos? Nós precisamos, não é só abrir uma sede, mas sim o que fazer com ela, né? Quais são as atividades. E lógico que a gente propôs projetos. E aí nós fizemos temos 3 projetos que é atuantes, que seria, no caso, o primeiro projeto nas terças-feiras, às 16 horas, com o Guilherme, que ele faz a dança expressiva. E na quinta-feira, então, são 2, às
14 horas. Porque senão que eu falo 13 horas. Às 14 horas é assim, roda de conversa. E que é muito gostoso, somente essa roda de conversa, é onde que, incrível que pareça, onde que aparecem mais pessoas. Porque ali nós tem um tema, mas às vezes aquele tema nem vale. Porque você chega ali, um quer falar, o outro quer, e é aberto. A gente, não, tem que ser esse tema, não. Nós deixamos isso fluir, faz muito bem. E é conduzido por uma pessoa psicóloga. Exatamente, uma psicóloga, Adriana, né, que é o projeto dela. E depois, às 16 horas, aí nós temos a expressão corporal, que seria, no caso, do teatro, que é a Esther. E que também a gente já fez algumas apresentações e que valeu a pena também. E isso motiva também. Lógico que agora em 2024 a gente vai abrir para fazer mais, para querer a semana inteira, porque as pessoas querem mais, mas a gente também tem que esperar, porque são todos voluntários. E esses voluntários, eles têm que estar, o projeto, eles têm que ter, eles doar esse tempo para as pessoas, e as pessoas também virem, né? E nós temos também a yoga, mas ele, por enquanto, ele não é presencial. Que a Cris, desde o tempo da pandemia, ela sempre fez online e que é maravilhoso. Então, a gente, tudo isso nós trabalhamos, porque depois o Luiz ele vai falar bem melhor. Na pandemia, o que nos ajudou muito foi as nossas conversas online. Foi maravilhoso. Nós não ficamos assim sozinhos, nos sentimos, porque o medo, né? Porque o que a gente ouvia só pela TV? Morte, doença, hospital lotado, idosos, aí depois já não eram mais idosos, eram jovens. E nós, que somos tão já vulneráveis com nossa a comunidade. E aí já teve essa doença que, infelizmente, esse vírus, né, tão, assim, que não dá nem para falar que não foi só para uma pessoa, para várias, milhões de pessoas, né? E a gente não se sentiu só, mesmo que não podemos estar presencial, mas online. Mas eu acho assim, para mim, principalmente, acredito para as outras pessoas, foi muito maravilhoso. Foi assim, não sentir só. Então, isso também ajudou muito a quando nós abrimos a sede, as pessoas do agradecimento. Olha, nós agora pode ser presencial. Que delícia nós estarmos juntos. Como nós temos também, que eu ia esquecendo, todo mês o Café e Memórias. O que é esse Café e Memórias? Que a gente fez um tema, onde a gente convida alguém que uma música, ou quem toca, e aquele café, cada um traz uma coisa para o café, e ali nós confraternizamos uma vez no mês. É muito gostoso, muito delicioso. A gente fica se sentindo não sozinho. Então a gente sente assim, tem as outras pessoas que estão com nós e nós com eles. Também tem o apoio jurídico que você citou, né, Luiz? Eu queria só complementar essa resposta, porque é o seguinte, essa é uma parte da socialização que a Eternamente Soul faz. Durante o processo de pandemia, durante essa loucura que foi essa pandemia da Covid, nós fizemos mais de 850 horas ao vivo, você sabe que são 850 horas ao vivo, de lives todos os dias, 2 vezes por dia. Então nós tivemos uma participação de mais de 4.500 participações. Ou seja, ao contrário do que possa imaginar, a pandemia fortaleceu os vínculos da nossa associação. Ela mudou o nosso olhar da nossa associação. Tanto é que durante esse processo, a gente também começou a distribuir cestas básicas. Por quê? Porque a população estava altamente vulnerável, não tinha vulnerabilidade alimentar, moradia. Então a gente falou, se a demanda se apresenta, nós temos que cumpri-la. Então, começou ali a distribuição de cestas básicas e não parou mais. Até hoje nós distribuímos cestas básicas. O ano passado nós distribuímos 500 e poucas cestas, porque são 30, 40 pessoas, mas essas precisam. A gente distribui cartão de alimentação para complementar a proteína. Agora no final do ano distribuímos cestas básicas. Isso é a parte de assistência social. A assistência social vai muito além disso também. Ela encaminha pessoas para o tratamento
de saúde. Por quê? Porque o Estado e a Prefeitura têm mecanismos de trabalhar com essas pessoas. Porém, o Estado e a Prefeitura ainda não sabem muito bem como lidar com essas pessoas. Então, esse também é um trabalho do Eternamente Sou. Nós estamos no 6º seminário, acabamos de fazer o 6º seminário de velhices LGBT, que é um seminário difusor dessas ideias, dessas questões. Nós trazemos especialistas, esse ano trouxemos pessoas de dentro da nossa associação para falar sobre as suas existências, mas tiveram lá o secretário municipal, o pessoal da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre as ações que esses locais já fazem, mas como melhorar esse acesso para as pessoas da nossa comunidade. Então, a gente tem 2 livros lançados. Nós lançamos em 2021 um livro que chama O Brilho das Velhices LGBT, que eu tenho a honra de ter sido organizador, a Dora tem um capítulo. Por quê? Porque existia, no momento, a ideia de que essas pessoas nunca tinham espaço para falar. A gente não deu luz, não deu voz para ninguém, a gente só abriu o espaço, e são 20 narrativas de pessoas dessa comunidade, que foi feita junto em associação da Universidade de São Judas e a Federal de Goiás, com o professor Cadu, que é um querido, a professora Sandra. A gente lançou, é um livro muito bacana, a gente lançou junto com a SBGG, em associação com a SBGG do Rio de Janeiro, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, um livro que chama Introdução às Velhices LGBT, que é o primeiro livro mais técnico que fala especificamente sobre como lidar com essa população. Ele chama Introdução exatamente porque as pessoas médicas e assistentes sociais e gerontólogos entendem que é um processo de entendimento ainda, de chegar a entender uma população que ninguém sabe muito bem como é que funciona, porque não há dados, não existem dados estatísticos. Então, o nosso trabalho, além do que a gente faz na sede, ele se espicha por outros lugares, ele tem outros tentáculos. Por quê? Eu sempre digo que onde nos chamarem para falar sobre isso, a gente tem que ir. E onde não nos chamarem, se houver possibilidade, a gente também tem que ir. Exatamente. Porque é um assunto que até muito pouco tempo atrás ninguém falava. Velhices LGBT, o que são velhices LGBT? Isso parece uma abstração. Quem não entende esse universo, quem não vive nesse meio, quem não conhece as pessoas dessa comunidade, até as jovens, até as pessoas da nossa comunidade de jovens não entendem que o universo é esse de pessoas. Então, nossa função também é levar esse tipo de conhecimento, pouco que nós já adquirimos nesses 6, 7 anos de existência, para quem quer ouvir e para quem também não quer, mas precisa. E é isso que você traz para a gente, Luiz, vem muito na questão assim de a sociedade, ela está envelhecendo como um todo, a população brasileira como um todo tem aumentado a sua expectativa de vida, e o poder público, isso tem forçado o poder público a olhar, então, e pensar políticas públicas, né, até mesmo para os jovens, para como lidar com essa população que está envelhecendo, quais são as suas necessidades, porque essas gerações vão se cruzar. E aí, quando a gente fala no envelhecimento, obviamente, também da população LGBTQIA+, que faz parte da população brasileira e mundial como um todo, entra nesse bojo também, mas aí é o que você fala, né? Tem algumas especificidades que pouco ainda se fala. Você trouxe algumas questões curiosas, que é a população idosa hoje, LGBTQIA+, viveu questões importantes da história, que foi uma ditadura, que foi uma pandemia do HIV, a pandemia do Covid-19, e quem está vivo sobreviveu a isso tudo, né? Agora, eu imagino que por ter vivido tudo isso, também traz muito preconceito, né? E às vezes essa população idosa talvez não consiga nem ela própria ver espaço para se assumir, até por vir de uma época em que a repressão era muito maior para você se assumir numa sociedade como diferente dos jovens que se entendem LGBTQIA+, hoje, e por pessoas como você, por exemplo, que abriram um caminho para essa população jovem hoje, que conseguem falar, olha, eu sou sem problema nenhum e até ter políticas públicas, mas porque uma geração anterior, que foi a sua, veio abrindo caminhos. Posso só falar um pouquinho, assim, não só para dizer assim, que nós sempre teve uma luta. Essa luta não pode jamais ela parar, porque mesmo os jovens entendendo assim, se eles não lutarem realmente, justamente quando chegar à nossa idade,
a nossa preocupação é voltar para o armário. E pode retornar, porque ele diz assim, bom, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque tanto nós, por isso que também a ISOU, ela nos ajuda também a nos abrir mais, falar mais sobre nós mesmos e nos acolher. Porque o medo tanto das pessoas é dizer assim, quando eu chegar a essa idade, alguém vai me olhar, alguém vai me aceitar ainda? Ou ainda vão dizer, agora você é idoso. Aí veio, né, o idadismo, né? Você é idoso, por quê? Não, volta, né? Então, isso não pode acontecer. Então, para nós, assim, antes que eu descontinue, principalmente, quando eu vejo Eternamente Sou para mim, foi assim, abrir e eu falar de mim mesma, não ter mais medo de ir em qualquer lugar e falar, sou uma mulher idosa, 71 anos e lésbica, viúva, e hoje eu não tenho medo, mas eu já tive. Devido à ditadura, porque eu passei por isso tudo. Né? De você ter medo de pegar na mão, de você dar um beijo. Hoje a gente vê ao contrário. E eu falo assim, parabéns. Mas não deixa isso, mas tenha o conhecimento da história. Porque não é você só beijar e abraçar, mas como que aconteceu tudo isso para eu chegar a fazer isso? Qual é essa história? Quem é? Porque teve muita violência, mortes. E ainda, bom, apesar que ainda tem. Tem muita violência. Ainda tem, mas antes era pior. Pode falar, Luiz. Acho que aí tem vários. A gente pode segmentar essa resposta para te dar de alguma forma. Se a gente tiver tempo, eu gostaria só de falar uma observação que eu participei esse ano como delegado eleito da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Toda vez que eu falo isso. Que me espantou muito. Essa é uma conferência que tinha 6 mil pessoas, 4 mil pessoas delegadas. A gente foi eleito pela primeira vez uma associação que falava sobre velhice com essa intersecção. Esteve lá uma pessoa representando um delegado, que fui eu, que tive uma alegria. Foi um evento muito democrático, tinha todos os povos representados, estava maravilhoso. No primeiro dia nós tivemos uma plenária para 4 mil pessoas. Então tinha várias mesas apresentando seus trabalhos. Não havia uma pessoa idosa nas mesas. Não havia uma mesa falando sobre as questões das pessoas idosas. Num congresso que gera políticas para o SUS. Eu não estou falando mal do SUS, pelo amor de Deus. Eu sempre defendo o SUS com minhas ideias. Mas eu estou falando que denota a relevância que o assunto da velhice tem quando se fala em termos de políticas públicas, políticas de saúde e tudo mais. Daquele momento, eu saí lá muito diferente do que eu fui. Quem são as pessoas idosas nesse país? Né? Elas são o quê? O que elas representam? Qual é a potência delas? Segundo aquele local, nenhuma. Certo? Porque não havia nenhum tipo de... Claro que existiam políticas que foram debatidas ali pelos grupos de trabalho, envolvendo pessoas idosas e tal. Mas nas plenárias não havia esse tratado, sendo que nós temos um presidente da República que é uma pessoa idosa. Né? Em 2000, vou voltar nesse assunto que você tocou, em 2050, nós teremos quase 30% da população brasileira formada por pessoas acima de 60 anos. 30% da população brasileira são quase 80 milhões de pessoas. Como que sem fazer políticas públicas específicas para as pessoas idosas, nós vamos chegar daqui a 20 e poucos anos tratar e lidar com essas questões. Sendo que os países europeus, o Japão e tudo mais já vem tratando disso há 100 anos, 100 e poucos anos. Né? Então, a primeira coisa a se olhar é como que o Estado e como que os governos municipais, estaduais e federais trabalham com a questão do envelhecimento. E aí a gente vai chegar no ponto como se trabalha as questões do envelhecimento divergente. Porque envelhecer não é... A velhice no Brasil e numa boa parte dos locais do mundo, ela é tratada hegemonicamente como heterossexual. O Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil não menciona a sexualidade. Quando você não menciona a sexualidade, você me excluiu a Dora.
Ou pelo menos excluiu nossa existência. É muito curioso, porque, por exemplo, eu sou um homem gay, tenho 63 anos, vivi como tal minha vida toda. Se alguém chegar agora e falar, não, agora você é só velho, você exclui as peculiaridades e as subjetividades e objetividades que construíram uma existência. Então isso é muito grave. Eu acho que quando a gente fala em velhices LGBTQIA+, tem vários trabalhos a serem feitos. Primeiro deles é trazer a questão da divergência da sexualidade. Ela não é divergente porque ela briga com as outras sexualidades, ela é divergente porque ela diverge, efetivamente ela é diferente das outras sexualidades. E aí você começa a tirar as camadas dessa conversa. Mas também são pessoas idosas. E como é que o poder público lida com a questão das pessoas idosas? Como é que nós estaremos preparados? Por exemplo, a comunidade LGBT, em algum momento, vai se cruzar jovens com pessoas idosas. Mas mais do que isso, essas pessoas jovens serão idosas. Daqui a 20, 30, 40 anos. Como será a velhice dessas pessoas nesse período? Como é que elas chegam a ver? Será que serão iguais às nossas? Eu espero profundamente que não. Que a gente tenha uma discussão mais aberta sobre velhice, sexualidade na velhice e tudo mais. Eu sou um pouco prolixo, mas esse é um assunto que me domina. Nem um pouco. Então, tem uma necessidade de enxergar a velhice como não ausente de sexualidade. Quando se fala, ninguém pensa que o vovô, que a tia gosta de namorar e dar beijo na boca e fazer sexo. E gosta. Claro. Quem não gosta pode ser até uma escolha, um desejo de não fazer. E sexualidade também não tem a ver só com sexo. Sexualidade é um punch existencial. É o que me monta como homem hoje. Eu sempre falo que eu posso ter uma demência senil, mas eu vou morrer um homem gay. Porque essa é a minha sexualidade. Aí algumas pessoas falam, isso é cognitivo. Não importa. É o que eu sou. Então, enquanto a gente não tiver um olhar para a velhice como pessoas produtivas, sexuais, no sentido mais amplo da sexualidade, e cujo punch existencial está funcionando, está bem, ótimo, nós só vamos tratar de pessoas doentes, de pessoas que a gente espera que adoeçam. O Capital, ele parte do pressuposto que a velhice é não reprodutiva e não produtiva. E aí, essa pessoa deixa de servir a esse capital. Não é verdade. A Dora está aqui para dizer o contrário, e eu estou aqui para dizer o contrário. Nós somos pessoas que trabalhamos muito, que temos uma vida afetiva, sexual. Eu, por exemplo, tenho um filho, a Dora também tem uma filha, que não interessa como eles chegaram para nós, mas a gente tem. Então, as questões familiares dessa pessoa idosa. Por que as velhices hoje LGBTQIA+ chegam fragilizadas? Por aquilo que eu falei no começo. A maioria dessas pessoas teve que deixar seus núcleos familiares quando jovem. E hoje se encontram à mercê de tratamentos de pessoas terceiras que também são seus amigos ou amigas e que também envelheceram. Como é que a gente constrói rede de segurança e de suporte para essas pessoas? Eu vou no Pai. Pai, para quem não conhece, é o programa de atendimento ao idoso, que funciona muito bem. É um programa bem bacana. Eu vou no Pai, mas você pode ser um homem gay lá no Pai? Eu posso me declarar homossexual? Isso não importa, velho é igual para todo mundo. A gente acabou de falar o contrário. Então, a nossa função também é levar para essas ferramentas públicas, vamos dizer assim, a possibilidade de uma diversidade lá dentro. Muito bem, Luiz, Dora, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas no segundo bloco a gente volta com esse bate-papo. Continue conosco. Nós estamos de volta com o segundo bloco do Alesp Cidadania de hoje, conversando com Luiz Baron, presidente da ONG Eternamente Sou, e Dora Cudignola, vice-presidente da ONG Eternamente Sou. Hoje a gente fala sobre velhice LGBTQIAP+. No primeiro bloco falávamos sobre algumas questões e agora eu queria que o Luiz entrasse um pouco melhor na questão do por que a velhice para essa população é diferente e deve ser tratada de forma diferente, principalmente quando a gente fala em saúde, atendimentos à saúde, como alguns que a gente conversava, algumas peculiaridades que a gente conversava aqui nos bastidores, de uma população, por exemplo, idosa trans, ser extremamente limitada,
né? Ou algumas peculiaridades de uma mulher idosa lésbica ou de um homem idoso gay, por exemplo? Olha, a saúde é uma integralidade, né? Você tem ali várias questões que montam a saúde de uma pessoa e da pessoa idosa não poderia ser diferente. Quando a gente fala em LGBTQIAP+, todas essas letras que para algumas pessoas parecem uma sopa de letrinhas, mas elas fazem sentido à medida que há necessidade de ter um ambiente de comunidade e a necessidade que essa comunidade trabalhe em prol dela mesma. Então, todas essas pessoas se juntam nesse guarda-chuva enorme que é a comunidade LGBTQIAP+. Quando a gente fala da letra T, que é das pessoas trans, das mulheres travestis e trans, dos homens trans, o que a gente fala? A gente fala de uma população que é extremamente vulnerável, que raramente nos dias de hoje a gente encontra uma pessoa trans com mais de 60 anos. Nós temos mulheres trans na nossa associação com mais de 60 anos, nós temos homens trans com mais de 60 anos e nós entendemos as demandas que uma pessoa idosa dessa comunidade, que uma pessoa idosa com essa questão da identidade enfrentam. Como é ser uma mulher trans e chegar num ambulatório de saúde, como é ser uma mulher trans e chegar num posto de saúde para poder ser tratada. A velhice traz questões muito específicas da velhice, da própria velhice, são doenças específicas para homens e mulheres. A velhice traz especificidades no cuidado da saúde muito detalhadas, mas quando se é uma pessoa divergente sexualmente, da sua sexualidade falando, você tem outras especificidades. Então, por exemplo, eu como homem gay adoro como mulher lésbica. Existem estatísticas de que as mulheres lésbicas acima de 60 anos têm um olhar para o cuidado da saúde muito menor do que as mulheres heterossexuais e que inclusive do que os homens gays. Isso é uma curiosidade da nossa comunidade. As mulheres lésbicas, quando chegam aos 60 anos, elas tendem a se retirar de alguma forma. Isso a gente vive todo dia, né, Dora? Nas atividades sociais, a gente tem uma prevalência de 70%, 80% de homens gays, 60% a 70%, e aí 10 ou 12% de mulheres lésbicas e aí pessoas trans. Sendo que na comunidade heterossexual é exatamente o contrário. Quando você faz uma atividade social, nós fomos a um baile outro dia que tinha, assim, 90% de mulheres e 10% de homens, só dividido dessa forma binária. Então a gente volta para a questão da saúde, o que é? Como é você tratar da saúde de forma integral sem levar em consideração a sexualidade daquela pessoa? Sem levar em consideração que um homem gay, ao chegar aos 60, 65 anos, continua tendo desejo, os que continuam tendo desejo de ter relações afetivas e sexuais e que muitas vezes podem misturar nesse desejo e se desproteger na hora do sexo, por exemplo. É habitual um posto de saúde pedir um exame de HIV para um homem de 65 anos? Existem propagandas, existem campanhas de prevenção sexual para pessoas LGBTQIA+, acima de 60 anos, para pessoas idosas, não precisa nem ser LGBT. Por quê? Pessoa idosa não transa, né? Então, existem as peculiaridades que essa comunidade traz relacionadas à saúde física, mental, e que muitas vezes não é igual à comunidade heterossexual. Eu acho que cuidar das doenças, ela deve ser para todas as pessoas, mas entender as peculiaridades daquele paciente, daquela paciente, tem que ter um conhecimento, sim, sobre as diversas sexualidades e tem que aplicar esse conhecimento para que a integralidade da saúde seja respeitada. Então, ser uma pessoa LGBTQIA+ idosa não é igual a ser uma pessoa heterossexual idosa. Dora, traz um pouco esse recorte das mulheres LGBTQIAP+, por que elas se retiram da sociedade, quais são as dificuldades e as dores que elas sentem nesse momento, principalmente voltado à saúde, não só física, mas mental também. Ah, sim. É que eu vou colocar um pouquinho na área da saúde, tá? Vou começar, porque a gente já fazendo muitas pesquisas, a gente percebeu que as mulheres, quando chegam numa certa idade, elas não querem mais ir fazer o Papa Nicolau, que é necessário, né? Hoje, eu com essa idade ainda faço, eu pensei que não precisava mais, mas a minha médica falou, não precisa.
Falei, bom, então tudo bem. E aí, a partir disso, eu comecei a conversar com as mulheres. Falei, olha, vocês têm que ir quando vocês forem, avisar, falar, não ter vergonha, não ter medo, porque nós precisamos. Porque aí eu comecei a fazer pesquisa, aquilo que o Luiz falou, as mulheres não vão mais fazer. Elas acham assim, uma pela idade, que elas acham assim, 60 anos não precisa mais. Precisa sim. 71, eu achei que não precisava mais. A minha médica disse não. Agora eu fiz o ano passado, não, minto, estou achando que nós já estamos em 2024. 23, agora ela disse assim, daqui de 2 anos. Então agora a partir daqui de 2 anos. Mamografia não, porque eu tive um nódulo maligno, então eu tenho que fazer de 6 em 6 meses. É outra coisa que eu converso com as... Porque as meninas deixam de ir para fazer mamografia e deixam de fazer Papa Nicolau. E não podemos, porque a saúde, a doença, ela não tem idade, ela não pergunta para você se ela vai vir em você ou não. Ela vem. Então, a minha conversa com elas é sempre dizer, vão, não tenha vergonha. Aí eu faço uma brincadeira com elas, né? Eu falo assim. E outra, eu já falo com o meu médico. Meu médico é homem, era uma médica, mas aí trocaram, aí eu não tenho vergonha. Então, aí eu já falo, sou lésbica e tal. Aí eu falo brincando assim, sabe o que você faz? Não precisa falar que você é lésbica, você já coloca aqui uma tirinha, sou lésbica. Aí ele entra e vai ler. Mas é uma brincadeira, né? Mas se elas quiserem fazer também, né? Por quê? Porque às vezes muitas são envergonhadas de falar. Então, é isso que eu falo, que eu tenho muita preocupação de nós, mulheres, a gente já é tão oprimidas, a gente é tão massacradas, somente as mulheres trans, eu tenho mais preocupação com elas na área da saúde. Então, eu acho assim que a gente tem que estar mais aberto, conversar mais sobre isso, ler mais, né? E para a gente também transmitir isso para eles. Porque, às vezes, muitos também não sabem nem ler. Eu sou professora, né, que sou aposentada, da alfabetização, e aí olha para você ver, não tinha feito ainda essa pesquisa, sabe, Luiz? Lá eu conversando esses dias, 3 meninas trans não sabem nem ler nem escrever. Falei, pronto, o ano que vem eu já vou alfabetizar. Por quê? Olha, a gente faz pesquisa em outras coisas, mas não faz nisso. E eu falei, nossa, a importância da leitura, da escrita. E eu já vou fazer isso. Porque é importante tudo isso, porque você imagina, elas podem até falar, conversar bem, mas na hora de fazer, alguém enganá-las, né? Seja na área da saúde, seja em qualquer coisa, né? E o meu sonho, que eu vou aproveitar, é ter uma ILPI de LGBT. Porque para ter os pares, né? Ser recebido, se eu tiver a minha companheira, eu estar no meu quarto, se ele tiver o seu companheiro, estar no seu quarto. Porque hoje, não. Se eu tenho que voltar para o meu armário. Se eu for lésbica, eles não vão me deixar eu estar com a minha companheira. Eu vou ter que separar dela. Ela vai ter que estar no quarto do outro e jamais eu poder dizer que eu sou lésbica com medo de que eu vou beijar alguém, que eu vou abraçar alguém. Você imagina? Você tem que voltar. Então, meu sonho, um dia eu acho que nós vamos conseguir, é ter uma LPI, que a gente possa abraçar, acolher os pares, eles sentir, eu estou idoso, mas eu tenho um local para eu viver com saúde e com amor e carinho. Luiz, como é a relação hoje da ONG com o poder público? Existe a parceria, seja o poder municipal, o poder estadual? E, principalmente, como é o custeio da ONG? Como ela se mantém? Como ela é ajudada? Quem quiser, de alguma forma, contribuir, seja de forma voluntária ou não. Eu queria só, antes de responder a sua questão, eu queria só complementar a fala da Dora, claro, com relação... Primeiro, para quem não sabe, ILPI são instituições de longa permanência. Né? É que eu já falo.
a questão da instituição de longa permanência para a comunidade LGBTQIA+, é bem complexa. Porque nas ILPs, tanto nas públicas quanto privadas, uma pessoa que entra, da nossa comunidade que entra, em geral, não pode se manifestar a respeito da sua sexualidade. Porque ela corre o risco de ser rejeitada, não só pelas pessoas internas, mas como pela própria ILPI. Então fique quieto. Porque é inaceitável uma pessoa trans de 60 e tantos anos ter que não se vestir mais, ou de homem ou de mulher, qual foi a identidade que ela escolheu na vida. Então, essa é uma questão muito delicada das ELPIs, que ainda vai ser motivo de muita discussão, porque a ELPI em si já é um processo complexo. Né? A Eternamente Sou está num processo de discussão agora sobre começando, engatinhando a possibilidade de gerar um selo de diversidade para as instituições de longa permanência. Com relação ao custeio, essa é uma luta diária, né? A gente tem um ótimo relacionamento com o poder público, principalmente com o poder público municipal e com algumas esferas do poder federal. A gente, quando a deputada Érica Hilton era vereadora de São Paulo, ela inclusive foi uma das grandes incentivadoras do nosso trabalho. A gente tem emendas parlamentares que já foram encaminhadas para nós, que possibilitaram a manutenção dessa sede durante um ano. A gente tem agora novas tratativas nesse sentido. A gente participa da Comissão Municipal de Saúde, né, para a população LGBTQIA+. Eu, pessoalmente, participo também da pessoa idosa. A gente vive do quê? A gente vive dessa participação do poder público, mas principalmente da doação de pessoas anônimas, empresas, pessoas físicas, jurídicas, enfim. A gente tem uma benfeitoria, né, onde as pessoas podem fazer uma doação continuada ou apenas um Pix para ajudar, que é benfeitoria /Eternamente Sou. Então, para nós, tem também a parceria com as empresas. Em geral, essas parcerias às vezes não vêm em formato de dinheiro, vamos dizer assim, esse vem em formato de outro tipo de substrato que a gente precisa também. Por exemplo, recentemente nos procuraram para fazer uma ação de Natal. Eu falei, olha, as pessoas precisam comer, mas elas também precisam comer panetone. Porque é uma sacanagem a gente dar uma cesta legal de feijão com arroz e tal. A gente faz isso, é necessário isso. Mas elas também têm vontade de passar o Natal, comer um panetone e tal. Então essa empresa falou, nós vamos doar a cesta básica. Eu falei, não, esse mês a gente tem cesta básica, então 2 cestas de Natal. E foi muito legal, porque o pessoal recebeu, ficou super emocionado. Tinha gente ali que nunca tinha ganhado uma cesta de Natal ou alguma coisa de Natal. Né? Então, essa é importante para a gente. Então, essa parceria, às vezes, ela vem não necessariamente com a contribuição financeira, mas ela vem em termos de ações que são desenvolvidas, doações, e às vezes com a doação financeira também. Nós temos excelentes parceiros que nos ajudam ao longo do ano. É curioso porque no mês de junho, que é o mês da diversidade, eu falo que é o happening, o carnaval e o Natal e o Ano Novo da comunidade LGBT, né? Porque ali as empresas nos procuram, ali eles fazem os aportes financeiros quando a gente precisa, que são poucos, e o valor é sempre baixo, mas ajuda muito se cada um doar um pouco. Mas acabou esse mês, a gente tem que ficar matando um leão por dia mesmo para poder sobreviver. Eu acho que, apesar de sermos uma associação jovem, a gente consegue se manter de forma até bastante adequada. Nós estamos há um ano com a sede, sim, que tem um custo relativamente bom, mas que nos propicia tudo o que é necessário para juntar as pessoas no nosso ambiente. Sem ela, hoje em dia, a gente já também está descaracterizado. Então, a gente tem várias formas de trabalhar. O poder público sempre foi um grupo aliado nosso. A gente talvez precisasse fazer isso num âmbito estadual de forma mais enfática, mas nós somos muito bem recebidos pelo poder público do município. A gente atua fortemente no município de São Paulo. Inclusive, o poder público nos convida para falar e para participar das oficinas e do trabalho que estão começando a fazer sobre velhice. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos, só voltando ao assunto da saúde, nós temos um ambulatório para pessoas trans 40+. É um ambulatório da USP, que é
coordenado por um grande parceiro, uma pessoa que é nosso parceiro da associação, Dr. Milton Krenit, e que foi criado para essas velhices, para as velhices das pessoas trans. Porque elas têm, isso prova não só que essas especificidades vão aumentando, como que a idade cronológica para as pessoas trans, ela conta diferente para as pessoas cis. Imagina, é um laboratório que atende pessoas idosas 40 a mais. Na sociedade cis, vamos dizer assim, cisgênera, né? Aquela que é a tradicional, isso é impensável. Um homem e uma mulher de 40 anos estão no auge das suas capacidades. Então, eu não sei se eu deixei claro, essa questão financeira para a gente é sempre um calo, mas também é sempre um motivo da gente trabalhar mais. Na nossa associação, todas as pessoas são voluntárias, com exceção, hoje em dia, da comunicação. Nós estamos trabalhando para tornar a associação um pouco mais profissional. Porque o voluntariado é muito legal, ele está sempre com a gente, mas tem questões ali que precisam ser tratadas no dia a dia, no cotidiano, e que a gente precisa ter profissionais trabalhando. Olha só, para finalizar, que o nosso tempo infelizmente já chegou ao final, aqui na Assembleia Legislativa nós temos uma frente parlamentar, inclusive implementada pelo deputado Guilherme Cortes, que é nosso parceiro. Que fala então justamente sobre a comunidade LGBTQIAP+, e tivemos nessa 20ª legislatura uma série de deputados e deputadas eleitas também, trazendo essa bandeira da comunidade, e muitos deles inclusive se intitulando como bissexuais, como gays, lésbicas. Qual é a importância dessa temática chegar no Parlamento Paulista? Muito, né? Muito importante. Não só importante, como é uma questão contemporânea. Sim. Como não chegar? Exato. Né? Se nossa representatividade não chega ao parlamento, é sinal que nós, como comunidade, estamos fazendo alguma coisa que não está legal. Porque eu acho que a representatividade no parlamento é de obrigação das comunidades que têm que se organizar. O mundo sempre vai nos empurrar para fora. A gente tem que nos empurrar para dentro. Então, quanto mais representações estiverem de pessoas negras, de mulheres, de questões LGBTQIA+, dessas minorias, entre aspas, melhor para todo mundo. Eu falo que essa representatividade não é boa apenas para a comunidade LGBTQIA+. É bom para todas as pessoas diversas desse mundo. Então, como não ter uma representatividade dessa? No momento do mundo que nós nos encontramos, onde existem forças estranhas que querem talvez pegar essas divergências e empacotá-las e deixar guardado. Não. É uma obrigação como comunidade, como pessoa, como cidadão, ter essa representatividade e contar com ela. Né? Nós estamos junto do deputado Guilherme, e a gente tem a Renata Peron, que é uma assessora dele, que é nossa parceira, tá com a gente desde sempre, desde a fundação. Então a gente vai construindo essas pontes, e é um longo caminho, assim como é um longo caminho para essa comunidade estar presente nos locais de poder, mas eu sempre digo que a gente tem que estar nesses locais. Senão a gente não sobrevive. Perfeito. Olha, eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Luiz, Dora, foi um grande prazer conversar com vocês. Obrigada por todas as explicações, pela disponibilidade. E agradecemos demais, claro, sempre a sua audiência que nos acompanhou pela TV ou pela internet. Claro, nós nos vemos ao longo da programação da Rede Alesp. Até o próximo.